graficando através dos testes das derivadas. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer um gráfico usando tudo que a gente sabe, tanto de limite quanto de derivada. Para isso, esse aqui vai ser o nosso exemplo, certo? A função x na 4 menos 4x ao cubo. E aí a gente tem que lembrar o que a gente tem que fazer. Ou seja, quais são todos aqueles pontos lá que a gente estudou em limites que são importantes para o gráfico. O primeiro deles é domínio. A gente precisa saber qual que é o domínio da nossa função f. Repara que ela é um polinômio normal. Se ela é só um polinômio, a gente tem r como domínio, então a gente não tem problemas. Não tendo problemas de domínio, a gente tem ainda outra coisa bem interessante, que a nossa função ela não possui assíntotas verticais. Por quê? Porque a gente não tem problema de domínio, a gente não vai precisar de calcular nenhum limite para saber o que acontece próximo dos pontos que não estão no nosso domínio. Então, o nosso próximo passo é ir para as assíntotas horizontais. A gente não tem muita escapatória, tem que calcular dois limites, mas, para nossa sorte, são limites bem simples que a gente consegue resolver rapidão. Lembrando que quem manda é o maior expoente, então, infinito na quarta, bom, isso vai dar infinito positivo também. O outro limite que a gente tem que calcular é quando x tende a menos infinito, e o que vai acontecer é que, sendo menos infinito, porém com a potência sendo positiva, isso vai dar infinito. Ou seja, o nosso gráfico ele tem pontas assim. Não sei o que acontece no meio, mas lá no menos infinito e no mais infinito, a nossa função está crescendo cada vez mais. Depois disso, bom, a gente calculava dois pontos que a gente achava importante, que são as raízes e quando x for zero. Então, vamos começar com o mais fácil deles, que é f de zero, que vai ser 0 na 4 menos 4 vezes 0 ao cubo, que é zero. O que isso significa? 0, 0 pertence ao gráfico. Ou melhor, 0, 0, como a gente vinha fazendo, é uma bolinha fechada. Então, a gente já tem o nosso primeiro ponto para o gráfico. Vamos, então, calcular as raízes. Calcular as raízes é fazer f de x igual a zero e a nossa função é x na quarta menos 4x ao cubo. Bom, esse aqui é bem tranquilo de resolver. A gente coloca o x ao cubo em evidência, vai ficar x menos 4, e a gente vai ter duas respostas, x igual a zero e x igual a 4. Então, quais são as coisas que a gente conseguiu? 0, 0, que a gente já sabia, e 4 e 0, 4 no x, 0 no y, são duas, né? São bolinhas fechadas. Então, agora, a gente já tem dois pontos para o nosso gráfico. Uma vez que a gente já fez tudo que a gente podia de limite, a gente começa a ver os tópicos de derivada. Então, primeira derivada. O que a gente descobre como a primeira derivada? Quando a função é crescente, quando ela é decrescente e pontos de máximo e mínimo também. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é calcular quanto é f' de x. A gente consegue ver a função aqui, vai ficar 4x ao cubo menos 12x quadrado. Posso arrumar um pouquinho, às vezes vai ser mais útil usar essa, mas às vezes vai ser mais útil usar 4x quadrado, que vai sobrar x menos 3. O teste fala em encontrar os pontos onde a derivada é zero, então a primeira coisa que a gente faz é 4x quadrado, x menos 3, igual a zero. Isso vai nos dizer que x é zero ou x é igual a 3. E o que acontece? Esses pontos são pontos críticos, são possíveis máximos e mínimos, e nesses pontos aqui, antes e depois deles, então vou marcar aqui o 0 e vou marcar aqui o 3, aqui a gente tem um intervalo
2 intervalos e 3 intervalos. E a gente vai conseguir saber nesses intervalos se a função é crescente ou decrescente. Como é que a gente faz isso? Bom, escolhemos qualquer ponto que esteja nesse intervalo, um que esteja nesse e outro que esteja nesse intervalo. Vou pegar os seguintes pontos. F de menos 1, vou calcular a derivada nesse ponto, para saber se é positivo ou negativo. Vou calcular também f de 1 e f do número 4. O que acontece? A gente só quer saber se são positivos ou negativos. Por quê? Ele fala que se a derivada num ponto ela for maior do que zero, a função é crescente nesse ponto. E se a derivada for menor do que zero, a gente sabe que a função é decrescente nesse ponto. Então, não nos interessa exatamente o resultado, nos interessa mais saber se isso aqui é positivo ou se isso aqui é negativo. Então, não me interessa o sinal de igual. Vamos tentar fazer as continhas sem fazer as continhas. Por mais que isso pareça estranho, dá uma olhada. Se eu colocasse nessa conta aqui o menos 1, 4 é um número positivo, menos 1 ao quadrado é sempre um número positivo, então a gente tem assim, esse daqui é positivo, esse daqui é positivo, e menos 1 aqui daria menos 4, que é um número negativo. Se eu fizer a multiplicação deles, o que acontece? Não sei que número dá, mas eu sei que isso vai ser negativo. Se isso é negativo, antes do zero, a minha função ela decresce. Por quê? Porque para todos os pontos aqui acontece a mesma coisa, porque pontos críticos eu só tenho esses. E agora, no 1, esse é positivo, 4 é sempre um número positivo, um número ao quadrado é sempre positivo, e 1 menos 3 vai dar menos 2, que é negativo. Então, repara que entre o 0 e o 3, a minha função continua sendo menor do que 0. Após isso, a gente vai pegar lá um ponto depois do 3, no caso que eu peguei o 4. O que acontece? 4 é positivo, 4 ao quadrado positivo, 4 menos 3 dá 1, que também é positivo, então a nossa função cresce a partir do ponto 3. Então, aqui, maior do que 0. Qual é a conclusão que a gente chega? Além da gente saber se a nossa função cresce ou decresce, a gente já sabe agora que 3, f de 3, é um ponto de mínimo local. Por quê? Porque a nossa função vai fazer isso e depois ela vai subir. Então, em 3, não sei dizer se ela vai estar acima do eixo, passando pelo eixo, ou se ela vai encostar no eixo, mas é um ponto de mínimo local, então f de 3 é um dos valores que a gente vai precisar calcular. Repara que é f de 3 e não mais a derivada, certo? Então, se a gente não lembra, a nossa função, vou pegar ela simplificada aqui, certo? Então, é x ao cubo, x menos 4. Então, vai ficar 3 ao cubo, 3 menos 4. E isso aqui vai dar 27 vezes menos 1. Então, a gente vai ter menos 27. Conclusão, 3 e menos 27 é uma bolinha fechada. E esse valor é outro valor interessante para a gente colocar no nosso gráfico. Então, com esse primeiro teste, a gente já sabe quando a minha função é positiva e quando ela é negativa, e a gente sabe que a gente tem um ponto de mínimo. Agora a pergunta é, ela vai decrescer assim ou ela vai decrescer assim? Além disso, ela vai crescer assim ou ela vai crescer nesse sentido? Bom, quem nos diz isso é a segunda derivada. Então, o que eu preciso fazer agora é o teste da segunda derivada. Para fazer isso, eu vou usar a primeira derivada e eu não vou usar simplificado, porque senão eu teria que fazer a regra do produto. E eu não gosto de fazer a regra do produto. Fazer só polinômios é mais fácil. Então, a segunda derivada vai ser 12x² menos 24x. Então, agora eu vou trabalhar com essa função. Já vou fatorar ela, para caso seja útil. Então, eu tenho 12x, x menos 2. Aquela ideia. Vou precisar procurar agora os pontos de inflexão, que é quando a segunda derivada é igual a zero. Ou seja,
12x, x menos 2, é igual a zero. O que nos fala sobre o zero e o x igual a 2. A gente vai fazer exatamente a ideia da primeira derivada. Eu vou marcar aqui o zero e aqui o 2. Vou pegar um ponto que está nesse intervalo, pode ser o menos 1. Vou pegar um ponto que está nesse intervalo, pode ser o ponto 1. E eu vou pegar um ponto para esse intervalo, que pode ser o ponto 3. E a gente, de novo, tem que descobrir se é positivo ou negativo, para a gente poder falar das concavidades. Lembrando que só interessa se o resultado é positivo ou negativo, e não se é 20, 30, 2, menos 23. O que nos interessa é se é positivo ou negativo. Então, vamos colocar o menos 1 nessa conta aqui. O 12 é positivo, o menos 1 vai ser um cara negativo, menos 1 com menos 2 vai ficar negativo. E essa conta vai nos falar que é positivo. Então, côncava para cima nesse intervalo. Aí, a gente pensa no 1. 12 é positivo, 1 é positivo, 1 menos 2, negativo. Então, como é negativo, côncava para baixo. E depois disso, em 3, vai ficar positivo, positivo e positivo, porque daria 1. Então, côncava para cima. Logicamente que esses dois pontos eles vão aparecer no gráfico, então assim como eu fiz com o 3, os pontos de inflexão são pontos importantes, então a gente precisa calcular a imagem deles. Para nossa sorte, a do zero a gente já calculou, que é o 0, 0, e uma continha bem rapidinha que vocês fizerem, vocês veem que o 2 vai ligar com o menos 16. Ou seja, lembrando que esse menos 16 saiu da f de 2, certo? Não é da segunda derivada e nem da primeira derivada. É da nossa função lá de cima, essa função aqui. Então, ficou 2 na quarta menos 4 vezes 2 ao cubo, certo? Isso vai dar menos 16. Então, mais dois pontinhos, no qual a gente sabe que a bolinha fechada. Eles são bolinhas fechadas, né? Então, a gente já tem vários pontos para o nosso gráfico. E o que mais falta? Bom, falta a gente montar o gráfico. Então, eu vou precisar colocar todas as informações de uma certa ordem. Vamos primeiro colocar o eixo e marcar os pontos. Já vou pedindo desculpa de agora, que como eu peguei os eixos direitinho, eu vou ter uma certa dificuldade de fazer o gráfico, porque ele está bonitinho, né? O 27 está aqui embaixo e eu vou ter que passar logo depois aqui no 4. Então, não vai dar muito certo. Mas vamos ver os pontos que a gente tem. A gente tem que 0, 0 e 4, 0 fazem parte do gráfico e 3 e menos 27. Vou colocar esses dois primeiros. Então, o 0, 4 faz parte do gráfico, o 0, 0 e o 3 e menos 27. Ele vai estar aqui embaixo. Então, imaginem que eu vou ter que fazer um risco daqui vindo para cá. Isso não vai ficar bom, tá? Depois eu mostro no GeoGebra como é que fica. Então, às vezes, o nosso gráfico muito bonito acaba que a gente não consegue graficar. Faltou fazer o 2 e menos 26. Menos 16. Esse é para o 1, aqui vai estar o 2. Então, esses são os pontos que a gente tem. Agora, como é que a gente vai marcar? A gente vai ficar olhando o tempo inteiro, vou ter que ficar subindo e descendo a imagem, porque eu vou ter que ficar olhando esse cara aqui e esse daqui. Então, o que acontece? A gente vai descer até o 0. Como que a gente desce até o 0? Bom, a gente desce nesse sentido. Então, a minha função vem lá do infinito, não sei exatamente da onde, e ela desce nesse sentido para o 0. Depois do 0, o que acontece? Bom, a minha função continua descendo até o 3. Porém, até o 2, ela vai decrescer nesse sentido. Lembrando que ela está decrescendo, porque a primeira derivada disse que ela decresce. Então, eu vou ter que decrescer até o menos 16 do contrário. Então, eu vou ter que decrescer... Opa, já passei reto. Nesse sentido aqui, certo? Aí, a partir do 2, o que acontece? Bom, eu tenho que continuar decrescendo até o 3. Porém, a partir do 2, a gente decresce nesse sentido de volta.
Então, daqui até lá, eu vou decrescendo. Opa, passei reto lá. Me perdoem o gráfico. Eu vou decrescendo agora nesse sentido aqui. Minha função não está nem um pouco parecendo uma função, mas a ideia dá para tirar. E a partir disso, a gente vai fazer o quê? A partir do 3, a gente já está crescendo de volta e a gente vai crescer nesse sentido até onde, bom, a gente viu no limite, até infinito. Então, a gente vai, agora que o negócio vai ficar feio de vez, assim. Vou fazer uma arrumaçãozinha ali e ela vai continuar crescendo assim. Não ficou muito bom o meu gráfico. A ideia, acho que ficaria melhor se eu não fizesse ele tão bonito. Vou rabiscar ele aqui. Eu vou precisar do ponto 2, do ponto 3 e do ponto 4. O 2 está no menos 16. O 3 está no menos 27. Aqui e aqui. Acho que assim, se a gente graficar, vai ficar melhor. Dá uma olhada. A gente vai descer no zero desse sentido. Ou seja, de novo, descendo nesse sentido aqui. Então, aqui no nosso eixo mais bonitinho, descemos assim, certo? A partir do zero, a gente vai continuar descendo agora neste sentido aqui. Então, a partir do zero, a gente desce nesse sentido aqui. Do 2, a gente continua descendo até o 3. Porém, voltamos a descer desse jeito. Então, descemos assim. E a partir do 3, a gente vai crescer, como diz a nossa função, e a gente cresce desse jeito, porque foi o que a segunda derivada nos falou. Então, a gente tem que passar por aquele ponto ali, a gente passa assim. Não é um gráfico original, certo? Mas pelo menos dá para entender um pouco melhor que esse daqui. Esse daqui não ficou bom, a gente joga ele fora, certo? E vamos olhar ele de verdade, como é que ficaria no GeoGebra. Está aqui o gráfico original. Repara que os pontos estão marcados, só não está marcado esse daqui, que é o ponto de inflexão. Então, ela desce assim, aí ela passa a descer assim, aí ela desce assim e depois ela sobe nesse sentido. Então, o teste da primeira e da segunda derivada nos ajudam a fazer um gráfico bem melhor. Lógico que ele, sob medida, não ficou muito bom, porque os números são muito longos, mas dá pra gente imaginar o que acontece com ele, certo? Tem mais para vocês fazerem.